Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. E o que a gente tem? A Aline falou sobre Jesus histórico, né? Que poucas pessoas ainda duvidam que existiu uma figura de Jesus. Você pode discutir se ele é Deus, se ele é Messias, mas tem essa comprovação, né? Que ele andou por aqueles lugares. E esses lugares que você mostra nos seus vídeos, né? E onde a gente teve lá, pastor, a gente falar um pouco disso, né? Sobre essas provas, sobre os locais que você visita e que são tão fascinantes lá em Israel. Agora, quando o Sayan estava falando, eu estava pensando comigo, por isso eu gosto tanto de arqueologia. Porque tocar no passado é tão fácil, e quando a gente pensa no mundo vindouro e no paraíso e no fim dos tempos, são assuntos tão difíceis de compreensão, e por isso eu gosto da arqueologia. Eu gosto de poder tocar e entender onde é que a história passou, e por isso eu sou mais do passado, mais concreta do passado do que do futuro. Para mim é mais fácil. E realmente a arqueologia em Israel, ela realmente está crescendo cada vez mais, e a gente encontrou... Tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Provavelmente. Muita coisa. A gente explica pra gente essa coisa de... Tem camadas e camadas, né? Sim. Eu posso pedir para vocês colocarem uma foto? Claro. Tem a foto de como era Magdala antes. Tem uma... Magdala. Então é o seguinte... Magdala, né? Tá. Não, mas... Você passou para eles? Passei. Então beleza, o Paquito vai colocar. Então, o que acontece? A gente tem a Bíblia, e a gente tem muitas histórias bíblicas que aconteceram, mas tudo estava soterrado. Então... O que é isso? Então, eu já vou contar. Então, o que acontece? As pessoas perguntam por que Israel está tudo enterrado. Imagina que Israel foi destruído muitas e muitas vezes por guerras, terremotos, conflitos, cidades foram abandonadas. E pensa, se tu passa uma semana sem varrer tua casa, acumula pó. Já acumula um pó. Então agora imagina que o lugar não foi mexido por literalmente séculos. Literalmente pó, areia, terra vai começando a cobrir. Também as cidades vão construindo em cima de escombros. E por isso, praticamente todos os locais arqueológicos que a gente tem em Israel, eles estão soterrados. E muitos lugares foram soterrados e simplesmente foram esquecidos. Um local, por exemplo, é Magdala. Em hebraico a gente chama de Migdal. Magdala é a cidade de Maria Madalena. Exato. A gente sabe... foi lá, né, pastor? A gente sabe que a cidade existia. A gente tem comprovações históricas que a cidade existia, mas ninguém sabia exatamente onde ela ficava. E por isso a gente está vendo aqui essa foto agora. Essa foto é como o local se parecia há literalmente 20 anos atrás. Tá. Eram praias do Mar da Galileia, esse mar que a gente está vendo é o Mar da Galileia. Tinha uma praia que se chamava Praia do Havaí. Então era uma zona de balneário, o pessoal ia lá, abria cadeira de praia, tomava sol. E era uma zona assim, entre agricultura, não tinha nada lá de muito interessante. E aí os Legionários de Cristo, que são uma organização católica, compraram um terreno para construir um hotel. E daí eles começaram a fazer as fundações, e quando eles começaram a fazer, eles começaram a ver coisas arqueológicas saindo. Opa, tem coisa aqui. Tem coisa aqui, fizeram uma escavação arqueológica, e simplesmente os caras, sem querer, em 2006, a gente está falando 2023, quer dizer, em 2006, há poucos anos atrás, eles sem querer encontraram a cidade bíblica de Magdala. E dentro da cidade eles encontraram uma das 10 sinagogas mais antigas do mundo já encontradas, literalmente uma sinagoga que estava em funcionamento nos tempos de Jesus. Tem foto aí também, Paquito? Tem Paquito. Tô me sentindo em casa já. O Paquito já tá na captura. Então, quer dizer, se encontrou uma das sinagogas mais antigas já encontradas lá. Então, por exemplo, se encontrou essa pedra. Essa pedra é realmente incrível. Eu lembro Ela lá. está no centro da sinagoga e ela representa o Templo de Jerusalém. Quem construiu essa pedra viu o Templo de Jerusalém, o templo original. A pessoa que construiu essa pedra construiu mais ou menos... Isso estava debaixo da terra. Estava debaixo da terra. O pessoal vai... Estava completamente soterrado. Pensa que as pessoas, assim... Estavam pisando sobre isso. 1, 2, 3, 4 metros de terra em cima disso. As pessoas estavam sentadas com um guarda-sol tomando
tomando ali uma cerveja na praia. E mal sabia. Mal sabiam eles que eles estavam em cima da cidade bíblica de Magdala. Isso a gente está Olha falando de só. coisas modernas. 2007 foi encontradas. 2006 o terreno foi comprado, 2007 começou a realmente se escavar, encontrar. E aí hoje em dia é um parque arqueológico que as pessoas podem visitar. Eu lembro que quando eu fiz o curso de guia em 2011, estava recém começando e abrir ao público, quer dizer, tudo é muito novo. E as escavações continuam sendo feitas. E é muito interessante que as escavações, elas comprovam as histórias bíblicas. A gente sabia que Magdala existia. Não sabia exatamente. E por Não que- sabia. E por que decidiram ou descobriram que aí é... Acaso, iam construir um hotel. Eles construíram um hotel. Tem mais Não, uma não, mas foto. qual é a comprovação que aí é Magdala? Então, se sabia que era na região, se sabia que era uma cidade grande, e aí se encontrou o porto da cidade, se encontrou a rua pelas principal. descrições iam batendo. Exatamente, pela descrição da cidade, a localização, se entendeu o que ela é, então se sabia que era na região, e aí se encontrou, e também pelo fato de ser uma sinagoga, a gente sabe que é uma cidade judaica, então quando tu vai fazer escavações, então tá vendo aí as escavações e o hotel atrás. É, aquele Um hotel bem bonito a propósito, chama Magdala também. lugar, aquele que mostrou aquela parte da sinagoga, tá onde? Tá... Exatamente. Esse toldo de Essa madeira, cobertura. essa cobertura foi feita em cima da sinagoga para tá. proteger ela da chuva, dos elementos. Também porque a sinagoga tem afrescos ainda, pinturas. Partes da parede são coloridas ainda com tinta de 2000 anos. Então se fez isso para a chuva não cair e não danificar o local. E fora, Tem o que são as outras pedras? Tem então, de tudo. Tem de tudo. Tem ali uma rua, uma avenida principal. Tem ali casas da cidade. Se encontrou também uma mikve, que é um banho ritual judaico. Ah, eu lembro disso. Um local de Que o purificação. pessoal entrava por um lado, saía pelo outro. Sim, não dá ancestral pra- do batismo. Não dá pra ver aqui na foto, mas do lado se encontrou o porto também da cidade. Literalmente uma cidade de pescadores. A gente sabe, pela Bíblia também, Magdala era uma cidade de pescadores. Jesus chega, inclusive, pelo porto. Quando ele chega em Magdala, ele chega de barco. Então, a gente encontrou o porto. Então, a cidade se encaixa com a descrição bíblica, com a localização e por tudo que se encontrou também. E aí entram os nuances da arqueologia. Por exemplo, se encontrou as colunas da sinagoga fora da sinagoga. Agora, por quê? Porque quando começou a grande rebelião judaica contra os romanos, eles vão pegar parte das colunas da sinagoga e eles vão usar para fazer uma barricada na avenida principal da cidade. Eles vão literalmente defesa. pegar as pedras e o que eles tinham, mesmo que fosse de edifícios importantes, para fazer uma barricada. Então, eles tentam proteger a cidade e, no final, a cidade foi destruída da mesma maneira. E a gente tem registros históricos da destruição de Magdala. Então, a gente sabe que a cidade existia, a cidade foi destruída, fala do sangue correndo pelas ruas da cidade. E por isso a cidade nunca foi reconstruída no mesmo lugar. Porque a destruição da cidade foi tão violenta que as pessoas não quiseram voltar para o lugar. E por isso, pegando todas essas descrições da cidade barricada, isso e aquilo, não foi reconstruída, se entendeu que essa realmente é Magdala bíblica. Não se encontrou nenhuma inscrição com o nome da cidade, mas os arqueólogos já chegaram no consenso que essa realmente é Magdala. E aí, com tudo isso que a Aline apresenta, a gente agora lê o Novo Testamento com um entendimento ampliado e aprofundado. Por exemplo, Magdala, que é chamado de Taricheia em latim, era um lugar próspero. Uma vila com uns 4.000 habitantes e que tinha um excelente comércio de peixe salgado. Né? Lá que surgiram os primeiros vascaínos lá naquela ocasião. Né? E aí a gente percebe que essa prosperidade dá para a gente entender Lucas 8, versículo 1 e 2, quando fala das mulheres que ajudavam a sustentar. Ninguém pensa em Jesus sendo sustentado por alguém, os discípulos, né? A gente pensa em Jesus principalmente de maneira metafísica, né? E é interessante, aí você entendendo esse cenário, você entende tudo. E o que foi achado aí é tão impressionante que a moeda é do ano 29. Então, Marcos 1 diz que Jesus andava nas sinagogas e essa sinagoga, com certeza, pelo relato bíblico, é o lugar onde Jesus esteve. Jesus esteve aí, então. Em 2010 eu estive aí e era proibido, não podia entrar. E aí eu tentei falar com a pessoa, era uma cristã árabe, e ela falou, tem que falar com o padre aqui. E o padre veio falando em inglês, um inglês macarrônico assim, né? Bem difícil. Eu falei, desculpa, né, Father Jones, de onde o senhor é? E ele falou, I am from Mexico. Ei, padre Juan, vamos falar espanhol. Eu sou de...
Aí a conversa foi, ele falou, mas o que vocês querem? Eu falei, eu sou do Brasil. E agora na Copa de 2010 o Brasil vai jogar com o México. Ele, pô, René Brasil, México vai ganhar. Nessa brincadeira ele falou, a casa é sua, pode entrar e fazer o que você quiser. Aí a cristã árabe do lado pegou, nossa, do que vocês estão falando? Porque você conhece ele é seu amigo. Eu falei, não, eu estou falando de uma outra religião aqui chamada futebol. Futebol aí que une o mundo. deu risada. E foi impressionante. E é um dos lugares mais extraordinários de visitar lá em Israel. Muito legal. Um lugar que eu fiquei impressionado foi Massadas, né? Que